pro Allan Kardec, né, que nós conhecemos através da doutrina. Como que você poderia falar sobre esse início? Vai? Que você diz que tem o Hippolyte, né? É o nome do Allan Kardec, né? Leon Hippolyte Denisard Rivail. Isso. Que você poderia dizer um pouco sobre esse início dele ali na França, para a gente entender a chegada do Espiritismo no Brasil? Olha, o Leon Hippolyte era um homem de ciência, né? Era um pedagogo, uma pessoa que tinha uma formação acadêmica. Foi aluno de Pestalozzi. Então, ele não era espírita, naturalmente. Ele, né, ele não era muito vinculado, pelo menos que a gente saiba, à questão religiosa. Ele era um homem muito mais de ciência, mais focado nessa área. Ele foi chamado a assistir, né, um trabalho, pessoas também que eram intelectuais da época. A princípio parece que ele foi um pouco reticente, achava que era uma bobagem, mas de tanto insistir, ele foi assistir e ele começou a tentar achar uma explicação da física, né? Da física. E aí ele percebeu que ele fez umas perguntas muito, muito profundas e as respostas vieram com profundidade. Então ele começou a questionar, ele falou, se for fraude, se for um truque, tem um sábio do outro lado fazendo o truque, o que não seria comum. Se a resposta viesse pueril, ele ia dizer, alguém fazendo... Mas as respostas vinham com uma profundidade filosófica fantástica. Então ele percebeu, tem um ser inteligente respondendo aquilo. Sim. Então aquilo despertou, aí ele começa a fazer suas pesquisas, ele percebe, ele descobre realmente o espírito e começa a se interessar por isso, fazendo cada vez mais questões e as respostas vindo com profundidade, ele percebeu. E aí ele começa o trabalho da codificação. Perfeito. E uma questão que desperta bastante interesse assim, é porque surgiu na França, mas no Brasil é que se desenvolveu, ganhou mais corpo, né, a doutrina espírita, tem mais adeptos. Você saberia dizer um motivo por trás? Olha, eu não saberia dizer exatamente o porquê, né? Talvez alguma programação da espiritualidade, no sentido da composição do povo brasileiro, isso eu não saberia te dizer. Mas a verdade é que aqui é a meca do espiritismo, né? Aqui é onde o movimento é mais forte no mundo. Mas outros países também, na América Latina tem diversos países. A própria Europa ficou meio fechada, porque eles eram mais focados talvez na questão filosófica. O materialismo um pouco também se desenvolveu lá. Então, mas nós estamos crescendo no mundo todo, de forma lenta e gradual. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.